Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de vocês. Mais uma live para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Fico no aguardo, os irmãos estão entrando. Já peço a você que vá compartilhando essa live para que possa chegar no máximo de corações, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sejam bem-vindos. Aguardando aí os irmãos que estão entrando, que estarão conosco para viver essa experiência de partilha, de oração, de clamor. Nina, minha amiga, seja bem-vinda, Nina. Deus te abençoe. Já vai compartilhando aí, meus irmãos, minhas irmãs, para que juntos possamos clamar pela graça de Deus, vivenciar um pedacinho do céu aqui na terra. Essa noite vai ser uma noite de graça, de clamor, de oração, de poder do Espírito Santo. Essa noite o meu coração está sedento. Acabei de orar com meus irmãos do grupo de oração Amor da Cruz. Estávamos orando na intercessão, clamando a direção do Senhor. E eu creio que essa graça se estende ao teu coração nessa noite de uma forma especial. Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Meu coração está sedento. Anseio pela graça de Deus, pela manifestação do poder de Deus. Rony, seja bem-vindo, Rony, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Precisamos fazer aquela live, hein? Com a graça de Deus. Maria Helena, seja bem-vinda. Os irmãos que estão chegando, Jaqueline. Seja bem-vinda, Jaque. Jaque, uma bênção de Deus aí, cantora do grupo de oração Amor da Cruz, a qual eu participo todos os sábados, às 19 horas, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Você está convidado. Sejam bem-vindos. Que maravilha, meus irmãos. Que graça tremenda está, em nome de Jesus, clamando, orando e partilhando a graça do Senhor. É isso que vamos fazer nessa noite. Vamos clamar pela graça de Deus, vamos incendiar os corações. Deus está sedento da nossa alma, Deus está sedento em tocar os nossos corações. Que maravilha! Quantos testemunhos eu recebi da última live, quantos testemunhos de pessoas confirmando as palavras, sentindo tocada pelo poder de Deus, porque essa é a manifestação do poder de Deus, é Deus sedento da minha e da sua alma, é Deus sedento de tocar os nossos corações, de falar aos nossos corações. Essa noite Deus quer intimidade com o nosso coração. Eu não coloquei um tema porque eu quero que seja algo de uma surpresa para os nossos corações. Deus vai te surpreender nessa noite porque Ele vai adentrar o teu coração. Ele vai adentrar os nossos corações nessa noite. Deus, Ele quer intimidade. Deus quer se aproximar de nós. Deus, Ele quer entrar nos nossos corações e fazer morada em nossos corações. José Teles, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu te convido, meus irmãos, a compartilhar. Compartilha essa live no Facebook, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Compartilha para que possamos chamar mais irmãos para essa experiência de fogo de graça, porque Mateus 18:20 vai dizer: onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. Então, que os nossos irmãos sejam alcançados nessa noite pela graça de Deus. Luci, seja bem-vinda. Edmilson, seja bem-vindo. Rosineire Maria, seja bem-vinda, Rose. Vamos compartilhando para que possamos logo mais iniciar e poder vivenciar essa graça. Os nossos corações que serão alcançados pelo amor, pelo Espírito Santo nessa noite. É Deus querendo falar aos nossos corações, é Deus querendo trazer aos nossos corações o seu amor, a sua graça. Então prepara a tua alma, prepara o teu coração para esse impacto de amor de Deus, para o derramamento do Espírito Santo. Nós somos católicos apostólicos romanos. A nossa igreja é chamada a viver esse Pentecostes, a entrar em intimidade com o coração de Deus, a entrar em intimidade com a graça de Deus. Se você não é católico, como a minha rede social, eu tenho diversos amigos, provavelmente 90% são católicos,
Mas você que não é católico, você é chamado a vivenciar essa experiência de graça, a se unir a nós em oração, no clamor e na graça do Espírito Santo. Boa noite, minha tia Ivete. Boa noite, seja bem-vinda, minha tia. Então, meus irmãos, vamos aproveitar este momento, já prepara o teu coração, porque antes vamos fazer aquele momento de oração e depois vamos partilhar, depois vamos clamar os prodígios e milagres, cura, libertação, restauração no nome de Jesus. É deixar o Espírito Santo fluir, é deixar a graça de Deus nessa noite acontecer. O Evangelho tem que acontecer sobre as nossas vidas, o Evangelho tem que acontecer na história, no nosso viver, em nossos corações. É o Espírito Santo sendo derramado com poder. Há um avivamento, uma unção poderosa do Espírito Santo sendo derramada sobre nós. E nós precisamos tomar posse. É muito sério isso, o derramamento que o Espírito Santo está realizando sobre a igreja, porque o Senhor está preparando os nossos corações para combater o bom combate, para vivenciar a sua graça, para poder crescer no seu amor. E é interessante que eu estava num retiro da Aliança de Misericórdia, um retiro maravilhoso, onde Deus falou de uma forma poderosa. E um dos padres falou nesse retiro que ele estava em contato com alguns pastores avivalistas do mundo, e esses pastores eles diziam o seguinte, que haverá um avivamento no Brasil. E este avivamento vem pela Igreja Católica. Olha que profundo isso, meus irmãos. Nós, como católicos, somos chamados a vivenciar. Esse avivamento virá de nós sobre o Brasil. E nós precisamos e iremos profetizar este avivamento, esse derramamento do Espírito Santo sobre a nossa nação, sobre a nossa diocese, sobre o nosso lar, sobre os nossos corações. É a graça de Deus que quer se manifestar. E lembrando, tudo acontece, inicia em nós. Para que haja esse avivamento, esse derramamento do Espírito Santo, para que haja evangelização, a manifestação do poder de Deus, é necessário começar em nós, dentro dos nossos corações. É isso que vamos falar nessa noite. Precisamos nos preparar. Precisamos olhar para dentro de nós, precisamos deixar Deus agir em nossos corações. É o amor que queima no meu e no seu coração que irá nos impulsionar a evangelizar, que irá nos levar para águas mais profundas, para a intimidade com o coração de Deus, para vivenciar as maravilhas do Senhor. Então isso é muito profundo aos nossos corações, o chamado que o Senhor tem feito para você e para mim, meu irmão. Essa noite o Senhor está te chamando pelo teu nome. Essa noite o Senhor te chama pelo nome e te chama a ter uma intimidade com o seu coração. Deus quer intimidade com você, Maria, Ivete, Rony. Deus quer intimidade com você, Rose. Deus quer intimidade com cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Deus quer intimidade, Jaqueline. Deus quer intimidade com o teu coração, com o coração de cada um de vocês. O Senhor, Ele quer adentrar os nossos corações, quer fazer morada em nossos corações. Mas é necessário deixar Deus entrar em nossos corações. É necessário olhar para dentro de nós, para poder se fortalecer como um homem e uma mulher de fé, para poder ser curado pela graça de Deus. Muitas vezes queremos curas, libertações, mas não permitimos a entrada, a ação do Espírito Santo em nossos corações. Muitas vezes não conhecemos a nós mesmos. E é isso que o Senhor quer trabalhar em nós nessa noite. O Senhor quer trabalhar a vida interior, a necessidade de se aproximar. Só quem tem uma vida interior reconhece a grandeza de Deus e reconhece o amor do Senhor. Só quem olha para dentro de si e reconhece as suas misérias, reconhece que precisa da graça de Deus, reconhece que precisa se fortalecer na oração, reconhece que precisa ser humilde, que precisa ser perseverante. Só quem reconhece, olha para dentro de si, encontra essa necessidade da graça de Deus e entra na intimidade através da oração. Então é muito importante nesta noite essa intimidade dos nossos corações. E eu te convido a compartilhar para que possamos já iniciar com o momento de oração. Que aqueles que entrarem já possam pegar esse momento de oração dessa noite, que será
maravilhosa. O Senhor vai te surpreender nessa noite com a sua graça. Não porque é o João Paulo que está fazendo essa live, este clamor, esse momento oracional, esse momento de partilha, mas porque é o próprio Jesus que usa de nós para poder tocar os nossos corações. Deus quer falar. Então ele usa daqueles que se colocam à disposição para evangelizar. E essa noite eu me abro ao teu querer, Jesus, à tua vontade. Fica à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade, faça a tua vontade, Senhor. Me coloco à tua disposição para ver o teu evangelho acontecer, para ver os prodígios e milagres, para ver as curas, a restauração, a libertação dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa derramar a tua graça em abundância, Jesus. Que o poder do teu Espírito Santo seja derramado essa noite sobre nós. Vamos fazer então o sinal da cruz, o sinal da Santíssima Trindade, a cruz que é sinal de salvação para nós católicos cristãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que nessa noite o teu coração, diante da presença do Senhor, clamando pelo Espírito Santo, possa ser alcançado pelo poder de Deus. Que nessa noite a tua alma seja avivada pelo fogo do Espírito Santo. Você que está passando por tribulações, por dificuldades, por aridez, e o Senhor me coloca muitas pessoas vivendo combates espirituais, aridez, vazio no teu coração. Que nessa noite o teu coração seja fortalecido pela graça de Deus. Que o amor que queima no teu coração te dê forças para perseverar, para se levantar das suas quedas, para voltar a uma vida de oração, de santidade, de renúncia, de amor para com Jesus. Que nessa noite sejamos revestidos pela força do alto, pelo derramamento do Espírito Santo, que o fogo do Espírito Santo possa abrasar o teu coração nessa noite, trazendo este avivamento, trazendo esse poder do alto. É o amor do Senhor que se manifesta sobre nós nessa noite. É o amor do Senhor que cura o teu coração ferido, que te liberta de todo mal. Nenhum mal, nada que é ruim, que tenha nos contaminado, se levantado contra nós, conseguirá ficar de pé, porque o poder do Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. O poder das chagas de Jesus nos cura e nos liberta nessa noite. Então toma posse. Você tem autoridade espiritual como servo de Deus. Todo aquele que crê é acompanhado de sinais de cura, de libertação, de restauração. Quando tomamos posse no nome de Jesus e ordenamos em nome de Jesus, a graça acontece, o céu se abre, o sobrenatural de Deus se abre sobre nós. Então tenha certeza, tenha convicção da autoridade espiritual que você tem como filho amado de Deus. O mundo espiritual, ele reconhece um homem e uma mulher que tem a visão, a maturidade, que tem a intimidade com o coração de Deus. Então, na autoridade como servo, como filho amado de Deus, você vai ordenar, vai clamar sobre a sua vida a cura, a libertação, sobre a sua história, sobre as áreas da sua vida, para que as maldições, para que as barreiras, para que os dardos inflamados caiam por terra. Essa noite, tomando posse da graça, da restauração, da conversão dos nossos corações, pela uma vida de santidade, pela uma vida de oração, pela renúncia do pecado, que nessa noite homens e mulheres cheios do Espírito Santo possam se levantar, ousados na graça de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Eu profetizo sobre a sua vida a unção do Espírito Santo, esse renovo do Espírito Santo, que você seja fortalecido na tua alma, no teu coração, em nome de Jesus, na poderosa intercessão de Nossa Senhora. Que o Senhor possa avivar o teu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te dê forças na batalha, que o Senhor te dê ânimo nesta luta, porque a causa é de Cristo, é pela salvação das almas, é para que possamos alcançar o reino celeste, o céu que é nosso por direito. Vamos até o fim no nome de Jesus. Vamos até o fim na evangelização, anunciando a palavra de Deus, vivenciando o amor de Deus. Então nessa noite, não importa como esteja teu coração, eu não sei se você está passando por dificuldades, eu não sei se o teu coração está ferido,
por dificuldades diversas, seja por decepções, seja por problemas financeiros, seja por uma situação de desemprego, uma situação afetiva, uma situação na sua família, seja com os pais, com filhos, eu não sei qual é a tua realidade, mas Deus conhece teu coração. Deus conhece a necessidade da tua alma, meu irmão. E nessa noite o Senhor, Ele quer tocar o teu coração. É a mão chagada do Senhor, é a mão chagada de Jesus, a mão chagada do Senhor que toca as nossas feridas. É um enfermo de amor, Jesus, curando nós, enfermos da alma. Então se deixa ser curado e ser liberto nessa noite. O Senhor, Ele te alcança na sua realidade. O Senhor te alcança nas suas feridas. Não importa, meu irmão, qual seja a situação que você esteja vivendo, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e não há enfermidade que resista ao poder do Espírito Santo, que resista ao sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e nos dá a graça da cura e da libertação nessa noite. É o Senhor restaurando, é o Senhor tocando as suas intenções, os irmãos que estão colocando as intenções pelos familiares, pelas aquelas pessoas que estão passando dificuldade. É o Senhor alcançando estes corações, é o Senhor alcançando cada um desses irmãos na realidade que você esteja vivendo, na necessidade que você esteja passando. Deus é imensamente poderoso para realizar o prodígio e o milagre que você necessita. Então creia no poder de Deus. Deus, Ele vai nos surpreender com o seu poder nessa noite. A graça de Deus será poderosa em nossas vidas, em nossos corações. Deixa o Espírito Santo agir com poder sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo adentrar o teu coração, fazer morada no teu coração, e você verá maravilhas do Senhor, a libertação que acontece de dentro para fora. É muito importante nós entendermos isso, que Deus precisa agir dentro do nosso coração. Não é uma forma superficial, não é apenas uma forma exterior de ação de Deus, não. Deus, Ele precisa agir dentro do nosso coração. O Senhor, Ele quer nos levar a amar. O Senhor quer nos levar a olhar para dentro de nós. Essa é a experiência que o Senhor quer que vivamos nessa noite, meus irmãos. Então, prepara o teu coração, prepara a tua alma para essa experiência de amor, de graça. Prepara o teu coração, Paloma, Ivanilda, José, Lucas, prepara o teu coração para essa intimidade com o coração do Senhor. É o Senhor querendo falar aos nossos corações. É Deus que se comunica conosco de uma forma clara. É o Senhor que fala de uma forma íntima aos nossos corações. É o Senhor nos ensinando a amar, a vivenciar o seu amor. É o amor de Deus que queima nos nossos corações, né, Fabiana? É o amor do Senhor que vai se manifestando sobre nós, nos ensinando a vivenciar a sua graça. Muitas das graças que Deus tem derramado sobre nós, nós temos deixado passar. Muitas das curas, da libertação, da restauração, têm passado em nossas vidas e não temos agarrado. Como dizia Santo Agostinho, eu tenho medo quando a graça passa, porque eu posso despercebido deixá-la passar. Muitas vezes o nosso coração está fechado. Muitas vezes pedimos para Deus a sua graça, mas na hora de receber não sabemos receber, porque o coração está duro, rancoroso, está fechado para Deus. E como Deus vai derramar água viva sobre um coração fechado, como a graça de Deus vai ser derramada em nossos corações. Então vamos trabalhar essa realidade, vamos trabalhar essa liberdade que damos para Deus agir em nós. Como, João Paulo, posso deixar Deus agir? Como destravar o meu coração? Como deixar Deus entrar em meu coração? Vamos partilhar nessa noite sobre isso. Vamos entrar nessa intimidade do coração de Deus. Será uma live profunda aos nossos corações, onde vamos partilhar essas maravilhas do Senhor, onde vamos adentrar essa intimidade, a graça de Deus em nossos corações. O Senhor, Ele quer entrar em nossos corações, quer fazer morada em nossos corações. Essa é a vida interior, essa é a vida de intimidade, a qual o mundo não reconhece, porque é muito interessante essa realidade. O mundo hoje,
ele olha para fora. Porque já a psicologia já vai ensinar sobre isso. Nós passamos 9 meses na barriga da nossa mãe. É a gestação. Estamos acostumados a ficar dentro nesses 9 meses. Nos acostumamos. Mas no nascimento, olhamos para fora. Nascemos, olhamos para fora. E quando olhamos para fora, não queremos mais olhar para dentro. Mas já passou a gestação, João Paulo. Então, agora é olhar para fora. Mas nós precisamos olhar para dentro. Olhar para os nossos corações. Para a nossa realidade. Para as nossas feridas. É muito difícil, meus irmãos, olhar para dentro de si. É essa experiência que Deus quer nos levar a viver nessa noite. Olhar para dentro de nós. Fátima, Eurides, Vinícius, Cristiano, meu irmão. Então é necessário essa experiência de graça. É isso mesmo. Para se vivenciar a graça de Deus, é necessário olhar para dentro de si. Então, quando nascemos, olhamos para fora. Nascemos, saímos do ventre da nossa mãe e olhamos para fora. E queremos conhecer o mundo, as coisas do mundo. Mas muitas vezes nos deparamos com feridas emocionais, com situações de traumas, com decepções, seja no lar, seja com namorado, com marido, seja com amigos, no trabalho, no convívio, na sociedade. Nós nos machucamos com facilidade. Há feridas emocionais, há feridas sentimentais, há feridas na alma, espirituais. Então o homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Então ele tem uma imensidão na sua realidade. Então ele pode se ferir, se machucar nessa realidade. E o mundo hoje é muito fácil a gente querer buscar as coisas que estão fora. Por quê? Olhar para dentro de si é muito difícil. Se encontrar com o homem e a mulher ferida é muito difícil. Quando eu olho para dentro de mim, João Paulo, se encontrar com o meu coração que viveu traumas, que viveu feridas, é muito difícil. Então é mais fácil para mim olhar para fora, viver a minha realidade no meu dia a dia, no meu trabalho, com a minha família, viver como se estivesse tudo bem. Mesmo que há feridas, há traumas que me levam a chorar, que me levam a me desesperar, mesmo que há traumas, há feridas em meu coração que me impedem, muitas vezes, de se encontrar comigo mesmo. Mas é algo muito interessante, meus irmãos, porque para você viver uma experiência de graça com Deus, é necessário olhar para dentro de si. Sabe por quê? Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: procurava fora quando estava dentro. De quem que ele está falando? Santo Agostinho, um dos maiores santos da Igreja Católica, na sua sabedoria, na sua inteligência, que trouxe uma clareza da doutrina católica para nós, da doutrina cristã. Santo Agostinho, que era um filósofo, que tinha intimidade com Deus, e ele dizia o seguinte: eu procurava fora, nas coisas, nos objetos, nas pessoas, no mundo, nos bens. Eu procurava Deus, eu procurava a felicidade verdadeira fora, mas ela estava sempre dentro do meu coração. Quem é que ele está falando? Ele está falando de Deus, Deus que está dentro do coração do homem. Olha como tudo se encaixa. Então, para se encontrar com Deus, para viver uma experiência de amor com Deus, eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu preciso trabalhar o homem ferido que há dentro de mim. E isso é muito difícil, mas é necessário. É interessante o seguinte: quando vivemos a nossa vida no mundão, antes da nossa conversão, cada um teve a sua história de conversão. Quando vivemos a nossa realidade no mundão, quando olhamos para dentro de nós, entramos e encontramos aquela pessoa ferida que somos nós, os nossos traumas, as nossas angústias, a gente foge. A gente já foge na hora, a gente para, Por quê? A gente não sabe como curar as feridas. A gente não sabe como lidar com essa realidade interior. Então, ao termos a experiência com Deus, ao deixarmos Deus trabalhar as nossas feridas e curando os nossos corações, o nosso encontro pessoal, como São Paulo teve o seu encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco, a experiência que ele teve de conversão é a experiência que o Senhor nos chama a ter. E uma vez deixando o Senhor
tocar os nossos corações, já entramos com Jesus, não mais sozinho, mas entramos agora com Jesus. E é essa a realidade que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, para que possamos fazer uma oração sincera diante de Deus, para que possamos orar com verdade, com sinceridade. Saber orar, é preciso saber orar, meus irmãos, para ser curados, para receber a graça de Deus. Orar da boca para fora não tem efeito nenhum, não adianta. É como pedir para encher uma jarra de água, mas você tampar a boca da jarra e colocar ela debaixo da torneira, debaixo da água que está caindo. Não vai entrar, vai continuar vazia. Então, é necessário trabalhar os nossos corações, a nossa realidade. E eu quero trazer uma experiência, um ensinamento maravilhoso de uma grande santa da igreja chamada Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, ela trabalhou essa realidade, essa dinâmica nos corações através dos seus ensinamentos, através do seu livro Castelo Interior, As Moradas. Então, Santa Teresa d'Ávila, ela vai nos ensinar sobre o castelo interior, que seria a alma. Há um castelo interior de Santa Teresa de Ávila, que é a nossa alma. Imagina, a nossa alma é um castelo enorme. É um castelo, e ela diz que é um castelo precioso, lindo, precioso. E ela vai ensinar o seguinte, que há dentro desse castelo várias moradas. Pensa que há vários quartos que são as moradas. Então, ela vai ensinar, quem não leu o livro Castelo Interior, eu quero fazer depois uma pregação só sobre a sétima morada, as 7 moradas de Santa Teresa de Ávila. E ela vai ensinar o seguinte, que há as moradas. Ela coloca moradas. Primeiras moradas, segundas moradas, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª moradas. Então, as moradas são como degraus que vamos subindo na nossa fé. Conforme vamos tendo uma experiência com Deus, conforme vamos sendo curados, conforme a graça de Deus vai acontecendo a conversão, vamos subindo as moradas. Então tudo se inicia pela primeira morada, ela diz moradas, né? Porque o castelo há diversas moradas. Quando ela diz primeira morada, ela não se limita a uma morada, são as primeiras moradas de Santa Teresa de Ávila. São várias moradas que pode significar a primeira. Ela diz que é infinitas moradas, não dá para colocar limite. Então, talvez seja a sua experiência de olhar para Jesus, de abrir o teu coração, seja aquela experiência de você buscar a confissão, a primeira morada, de já deixar Deus agir com liberdade na sua vida. Então, Santa Teresa de Ávila, ela vai dizendo que nós somos o castelo interior que temos em nós é a nossa alma. E ela diz o seguinte, para entrar no castelo é necessário uma porta. É claro, né? Para entrar numa casa, num prédio, no castelo, é necessário passar por uma porta para entrar neste castelo. E ela vai dizer o seguinte, que a porta deste castelo é a oração. A oração nos leva a ser íntimo de Deus. Olha que interessante isso. A oração é o que leva a entrar no castelo. Somente pela oração conseguimos entrar no castelo que somos nós. A nossa alma é o castelo interior, vai dizer Santa Teresa. E a oração nos leva a entrar. Pensa bem o seguinte, isso é muito interessante, porque talvez um psicólogo que atende uma pessoa, uma consulta, que faz ali um processo com a pessoa para ajudá-la, ele não consegue entrar na alma da pessoa. Isso quem tem acesso é somente Deus e nós conseguimos entrar na nossa alma através da oração. Então é muito importante a gente entender a necessidade da oração, a necessidade que temos de orar, porque é a porta para entrar no castelo que é a nossa alma. Pensa o seguinte, como vamos entrar no castelo, como vamos vivenciar essa experiência de cura, de graça com Deus, se não houver
a porta. Por onde entrar se não a porta? Está fechado para a graça? Está fechado para o amor? Então precisamos orar. Como é importante. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, orai sem cessar. Temos uma necessidade da oração. E é interessante que Santa Teresa, ela vai dizer o seguinte, que no centro desse castelo há uma morada principal, que é onde Deus habita. A morada do nosso coração. E aí entra na realidade que Santo Agostinho está dizendo, procurava fora quando estava dentro. Então Deus está dentro do nosso coração. Se eu e você não vivermos essa experiência de graça, não vivemos essa experiência de cura, de buscar lidar com a nossa realidade de fé, com as nossas feridas emocionais, sentimentais, espirituais, não entrarmos e olharmos para dentro de nós, como encontraremos com Deus? Para se viver essa experiência com Deus, é necessário primeiro, então, vivenciar essa experiência conosco. Não olhar somente para fora, agora olhar para dentro de nós. É muito interessante. Tem um grande santo da igreja, ou melhor, vou começar falando de um grande teólogo da igreja chamado Garregula Grande. Ele vai dizer o seguinte, ele tem um livro chamado As Três Idades da Vida Interior, que ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, é necessário fazer um ato de humildade. Não é lícito esquecer quem nós somos. Olha o que ele vai falar. Nós que vivemos ele vai dizer, não é lícito esquecer quem nós somos. Nós que vivemos, confesso com Deus e ele vai dizer o seguinte: recordemos o que o Senhor disse a Santa Catarina. Eu sou o que és, e tu és o que não é. O que ele está dizendo para Santa Catarina? Que ele é o Criador e nós somos aquele que não somos nada, que fomos criados. Então, o nosso Deus é o tudo. Então, Deus dentro de nós é a nossa felicidade, é a nossa esperança, é a certeza do amor em nossos corações. Então, para se encontrar com Deus, é necessário passar por diversos obstáculos e barreiras que são essas situações do nosso coração, que são as nossas realidades de fé. São as barreiras, os traumas, a dificuldade que temos em nossas vidas. Então, é necessário buscar essa intimidade com o coração de Deus e assim se abrir à graça de Deus. Então, tem uma leitura que eu queria pegar com vocês, que está em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Que vai dizer o seguinte, ó. Pega aí a tua palavra comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 em diante. Vai dizer o seguinte, ó, versículo 1. Sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre tenda for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas, tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. Palavra do Senhor. Então, nós temos essa morada, meus irmãos, terrestre. Nós sabemos que nós temos uma alma que foi criada por Deus, que precisa estar com Deus. É muito importante essa dinâmica da alma para que possamos crescer na graça de Deus, porque o homem, quando ele está próximo de Deus, ele se santifica na graça de Deus. A alma ela é santificada pelo Espírito Santo. Por isso que Santa Teresa está dizendo da necessidade que temos da oração. Para entrar no castelo é necessário a oração. É necessário se abrir a essa experiência de intimidade com Deus. Então, através
dessa busca por Deus, nos santificamos, nos fortalecemos, deixamos de olhar para as coisas da terra e começamos a olhar para as coisas do céu. Começamos a ter esperança, começamos a buscar na graça de Deus a força e o amor que nós necessitamos. Então nós não vivemos pelas coisas da terra, nós não vivemos somente por esse tempo, mas nós sabemos que há uma eternidade no céu, que o céu nos espera, que é isso que buscamos aqui nessa terra, viver a vontade de Deus, viver o amor do Senhor, como dizia Santo Agostinho, para quem nos é dado a graça de Deus para fazer o bem e evitar o mal. Então buscamos viver o amor do Senhor nos nossos corações. A nossa alma é santificada, por isso lutamos contra o pecado, porque uma alma que ela se envolve no pecado, que ela se inclina, como dizia o apóstolo Paulo, diante das realidades de queda, de prazeres, diante dos seus impulsos, dos seus desejos, das suas paixões, a alma ela se enfraquece. E é interessante isso, porque uma alma que é fraca, que é dominada pelos seus prazeres, pelas suas paixões, ela acaba expulsando o espírito dela. A alma não quer a graça de Deus quando ela está vivendo as paixões, mas quando se renuncia, quando a carne, quando os desejos não controlam mais a alma, quando não é feita mais a vontade, as paixões, a vontade da carne, quando se voltamos para as coisas do alto, buscamos a Deus, a nossa alma se santifica. E é interessante, a alma, quando se volta para as realidades das paixões, ela pensa que é carne, que é desejo, que é paixão. Então ela se enfraquece. Mas quando ela se volta para as coisas do alto, para o Espírito Santo, através da oração, através de uma vida de confissão, da Santa Missa, através do rosário, através da palavra, quando ela busca meditar e se fortalece, ela pensa ser Espírito e ela se santifica. E ela quer as coisas do alto, ela quer buscar a graça de Deus. Essa é a realidade da conversão. A conversão que vem por uma realidade que escutamos, uma experiência que vivemos, o nosso encontro pessoal com Deus, que nos trouxe uma transformação, que nos despertou para a fé. Então, ouvimos a palavra do Senhor, vivenciamos uma palavra, primeiro a nossa mente entende uma verdade. Essa verdade, ela vem para o nosso coração, porque uma verdade, quando falamos, Deus, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus, Ele me ama através do santo sacrifício da Santa Missa. Então, caindo em nossos corações, isso vai para as atitudes. Aí começamos a ter uma vida de conversão, uma vida de santidade. Queremos nos fortalecer, nos preencher daquilo de bom que recebemos de Deus. Então acontece a conversão, a mudança de vida. Mas aí há uma necessidade da perseverança, meus irmãos, porque não podemos esquecer que há em nossos corações as nossas feridas que precisam ser tratadas ao longo da nossa caminhada, a cura interior que necessitamos, a quebra de maldições, a cura entre gerações que necessitamos para estar bem diante de Deus. Quanta carga espiritual nós recebemos dos antepassados, da nossa família, da nossa geração atual. Talvez foi uma realidade de espiritismo, foi de satanismo, foi uma realidade de morte, de aborto, de pecado, que trouxe para nós uma carga, uma consequência, uma maldição da nossa geração. Seja dos antepassados, seja da geração atual, maldições que nos travam para a graça de Deus. E é necessário, através da oração, ir curando, ir libertando, quebrando essas correntes malignas. Então Deus, Ele quer trabalhar essa realidade em nós. Deus, Ele quer nos libertar de todo o mal. Deus, Ele quer trazer sobre os nossos corações a cura que nós necessitamos. É a intimidade com o coração de Deus. É dizer para Deus, Senhor, entra comigo em meu coração. Eu quero me encontrar com as minhas feridas, Senhor, porque somente o Senhor pode me curar. Somente as tuas chagas podem curar as minhas feridas e me converter, Senhor. Converter o meu coração para que eu saiba orar e saiba clamar pela tua graça, Jesus. Para que eu possa ter uma experiência de amor. Quando Santo Agostinho estava ainda como um pagão, antes da conversão de Santo Agostinho, ele
era da doutrina dos maniqueus, que é uma heresia que prega totalmente contra a fé católica, a fé cristã. E Santo Agostinho, que era Agostinho na época, ele era muito orgulhoso, ele debatia, ele falava bem, ele tinha uma eloquência, ele tinha uma comunicação, ele tinha uma facilidade, então ele debatia, ele vencia os debates. E ele um dia viu um homem pregando a palavra chamado Santo Ambrósio. Ambrósio, na época, era um homem de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e pregava com sabedoria, uma sabedoria arrebatadora, uma palavra tremenda que saía do coração, dos lábios daquele profeta, daquele Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio estava pregando, e Santo Agostinho parou e foi até Santo Ambrósio para ouvir. E logo queria desafiar Santo Ambrósio. Ele queria provar que Santo Ambrósio estava errado, como ele fez com muitos. E ele era muito inteligente. E Santo Ambrósio, então, cheio do Espírito Santo, falando com sabedoria, falando da graça